Hotsat, novas possibilidades. Coração de Minas, self-service e castanhas carameladas. E frango forte, qualidade a toda prova. Programa Canal Saúde. Oferecimento: Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Anchieta, Livraria e Papelaria, MedCenter. E Centro Clínico Estação Psi, Clínica Denisdeia Sotero. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte, sempre com matérias bem especiais, quadros que estão fazendo maior sucesso aqui. Então aproveita e confere aí os destaques de hoje. Combate ao câncer. Nosso programa aproveita a passagem do Dia Mundial de Luta contra a Doença para falar dos novos tratamentos. Tem uma matéria sobre barra de acesse. Você sabe o que é e para que servem? No quadro Sabor e Saúde, a nutricionista Yuska Arruda ensina a fazer saladas bem saudáveis. Tem mais dicas de motivação no quadro Poder do Coaching, com Karine Barros. E ainda tem orientação sempre bem-vinda da dermatologista Daniela Gorgulho no quadro Em Dia com a Pele. E comer à noite faz aumentar a chance da pessoa engordar? É verdade ou mito? Tem essa resposta e muito mais agora, no Canal Saúde. E hoje, no nosso quadro de entrevistas do espaço da Eviva Teresina, nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Câncer, comemorado em todo o mundo no dia 4 de fevereiro. Para falar sobre esse assunto, sobre os avanços e sobre as novidades em tratamento, nós estamos recebendo aqui a oncologista doutora Cristiane Napoleão. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos no mês de fevereiro e esse mês é um mês muito especial, né? Tivemos aí a passagem do Dia Mundial de Combate ao Câncer e a gente precisa falar sobre esse assunto, né, doutora? Sim, a gente boa noite, precisa. seja bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente sempre gosta de relembrar essas datas, né, são importantes para a gente chamar a atenção da população, da importância da gente falar sobre isso, da gente buscar o principal, que é a prevenção. Né? E se a gente não consegue a prevenção, que a gente busque o diagnóstico precoce, né? Que é uma promessa de cura. Doutora Cristiane, muitas pessoas temem o câncer. Vamos explicar o que é realmente o câncer e por que ele assusta tanto, hein? Na realidade, né, a gente pode falar que o câncer como um todo, ele é uma doença genética, né? Ela surge a partir de uma alteração de uma célula, né, que sofre várias mutações essas, na grande maioria, mutações que são adquiridas ao longo do tempo pelos fatores do ambiente, como, por exemplo, o sol, que provoca mutações em células da pele, né, a alimentação rica em gorduras, né, a falta de atividade física, o estresse, a poluição, produtos que a gente utiliza de forma nociva, como o tabaco. Então, vários desses produtos, eles podem causar mutações, né, no nosso DNA, que é a nossa assinatura genética, e essas mutações elas vão levar ao desenvolvimento de uma célula anômala. A partir do momento que o organismo não consegue bloquear essa célula anômala, ela começa a se subdividir, né? E daí é a carcinogênese que a gente chama, e o crescimento de uma célula de câncer, né, que se propaga e às vezes ele cresce sozinho, às vezes ele cresce até em outros lugares. Lembrando que quando a gente fala em genético, não quer dizer hereditário, né? Sim. Genético é ocorrer uma alteração daquela nossa assinatura genética, daquela nossa célula, né? Diferente do câncer hereditário, que ele só responde por cerca de 10% dos casos, né? Todas as outras mutações são mutações adquiridas, provocadas pela ação do meio ambiente, né? E de toda a nossa vida que a gente leva, né? São vários fatores, lembrando sempre que o câncer é uma doença multifatorial, não é um único fator. Então, quanto mais a gente consegue atuar sobre, né, diversos fatores, mais a gente vai estar se protegendo. Quais são os tipos mais temidos, hein, doutora? Bom, todos são temidos, né? Porque na realidade o câncer é uma célula que se cresce desordenadamente e a gente tem que bloquear,
né, para que ela não se propague para outros órgãos. Mas, assim, eu diria que os mais comuns que a gente está sempre vendo aí, a gente tem próstata no homem, mama na mulher, né, pulmão e cólon. Eu acho que são tipos muito comuns, né, que acontecem com frequência e que é mais da nossa prática diária. Doutora Cristiane, vamos aproveitar para conhecer a história da Magnólia Cardoso. Em 2015, ela teve o diagnóstico do câncer no intestino, ela fez o tratamento e a gente vai conhecer um pouco dessa história agora. Ela sempre desfrutou de uma vida alegre na companhia de familiares e amigos. Mas há alguns anos, Magnólia Cardoso descobriu um câncer. Foi preciso coragem e disposição para enfrentar a doença. É essa história que ela nos conta agora. Um exemplo de superação, de força, de cuidado com o tratamento. Magnólia Cardoso descobriu um câncer em 2015 e desde lá você vem nessa luta. Isso. Mas feliz, né, Magnólia? Eu acho que isso foi um diferencial no meu tratamento. Quando eu soube que eu estava com câncer, eu acho que minha família ficou muito mais preocupada e apreensiva do que eu. Todo mundo ficou surpreso porque que eu estava... Sendo a mais nova. Sendo a mais nova. E, assim, eu tenho hábitos alimentares saudáveis. Mas quando a doutora Cristiane falou, a questão genética. Sim. E tudo isso é o impacto. É muito comum a gente ver pessoas falando do câncer como uma sentença de morte. E eu fico, assim, muito triste com esse tipo de sentimento, porque o câncer, ele tem cura, né? Ele tem um tratamento. Claro que não é fácil, mas se você se cuida, se você descobre ele ainda cedo, você tem as chances aí de ter um tratamento como você teve o seu tratamento, como você está aí curada, né? O que acontece? O interessante é que eu não sentia nada. Foi assim, eu tenho vários anjos. Dentre eles, o Daniel, que é meu esposo, eu ia fazer uma atividade de viagem, de trabalho, e ele falou, minha filha, vá ao médico. E eu fui ao médico... Engraçado, que geralmente somos nós mulheres que levamos o marido, né? Isso. Como eu trabalho muito, né? Dando muita aula, viajava muito, enfim. Eu resolvi ir. E aí, o meu especialista falou, você vai ter que fazer um exame aqui, que você vai ter isso, isso e aquilo outro. Enfim, só para a gente entender melhor, que necessariamente você não tem que estar com algum sintoma. Sim. Eu não tinha nem... E o câncer é silencioso, né, Magnólia? Esse que é aí, que é um detalhe. E essa prevenção que nós temos que tomar com relação a hábitos alimentares, eu ainda hoje. Atividades físicas eu adoro ter muito, né? Mas tem essa questão silenciosa que você se descuida, porque acha que outras coisas são mais importantes. Sim. Então, quando eu fiquei doente, eu sorria e dizia assim, minha gente, só assim eu vou conhecer o meu colchão. Só assim eu vou cuidar de mim. Porque eu nunca deitava. Você cuidava tanto dos outros, esquecia de cuidar de você. A questão do trabalho. Eu nunca dormia, nunca deitava. Agora sim, eu vou conhecer o meu colchão. Quer dizer, eu via o meu processo como um momento em que eu fui agraciada por Deus para eu descansar. E muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de falar sobre o câncer, não gosto de falar sobre essa doença, esse nome já me deixa mal. Mas a gente tem que falar, a gente tem que chamar a atenção das pessoas, a gente tem que pegar exemplos como o da Magnólia, que descobriu um câncer, e um câncer no colo do útero. Não, colo do intestino. No intestino, né? Intestino. Quer dizer, no intestino, que é um dos cânceres mais temidos, na verdade, né? Isso. E ela fez o tratamento, ela venceu essa etapa, e ela está aqui, olha, viva contando essa história pra gente. E eu agradeço a Deus, sinceramente, porque eu fiquei doente, que melhor eu, por ser a mais nova, por ter uma resistência, melhor eu porque tenho um plano de saúde, melhor eu porque sou desprovida de uma série de coisas materiais e negativas, né? Então, assim, a gente aprende, né? Tudo isso eu agradeci a Deus, porque nem todos nós somos irmãos, mas não somos iguais. Sim. E essas diferenças permitem com que você faça uma série de análise positiva para todo o seu processo de vida, não só para a doença, né? Tudo para aquilo que envolve a sua vida, as suas relações. E sempre digo, o câncer hoje não é nada do que era antes. Apesar de estar ainda em tratamento, porque agora eu estou fazendo exame só de 6 em 6 meses, que é um exame de controle, e eu sigo à risca. Tipo assim, eu não deixo passar o período de fazer os exames, faço meus exames. A doutora Cristiane, vá, não se preocupe.
mas eu nunca relaxo, né? Não tem que ir, eu estou ali para fazer. E esse controle, ele é muito importante, porque eu só posso dizer que estou livre quando a doutora Cristiane me disser, Magnólia, a partir de hoje você está de alta, não tem mais nada que vir aqui. Aí sim, eu estou tranquila. É porque, na verdade, você já fez o tratamento. Já. Estou na fase de já controle. Já está na fase agora só de controle. Né? Que é mais tranquilo. Que é muito mais tranquila, mas que é importante ter esse controle mesmo. Mas, assim, você está 100%. Também acho. Né? Tá maravilhosa, eu também acho. Eu sempre me senti muito bem, muito bem. E é isso que importa, né? O importante é ser feliz. Obrigada, Eu Magnólia. Eu agradeço o seu carinho, a oportunidade de dizer que o câncer, hoje, ele é uma doença que tem as suas consequências, mas depende de você para que elas sejam maiores e piores. Tá vendo? E um beijo carinhoso para você também. São exemplos como esse que fazem a gente acordar todos os dias, agradecer a Deus pelo dom da nossa vida. E são exemplos como esse que a gente deve seguir, do quanto a gente precisa se cuidar mais. Prevenir é sempre a melhor solução, viu, gente? Obrigada. E olha só, doutora Cristiane, a gente está vendo aí o caso da Magnólia, uma guerreira, né? E que seguiu o tratamento à risca. Sim, ela teve o sintoma, né? Ela procurou um diagnóstico, ela conseguiu diagnosticar uma fase inicial, onde ela conseguiu o tratamento com objetivo de cura, né? E agora a Magnólia está em segmento. E esse segmento se prolonga por pelo menos 5 anos, né? A depender do tipo. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando a Magnólia conversou comigo, doutora Cristiane, foi a questão do tratamento humanizado que ela recebeu na Oncoclínica. Porque isso também é muito importante. Quando o paciente recebe o diagnóstico de um câncer, não é só ele que adoece, a família inteira, né, doutora? Ela entra, na verdade, em tratamento. A Oncoclínica, ela trabalha muito essa fase também, o receber a notícia, fazer o tratamento, estar presente na vida dessas pessoas. A gente entende que é um complexo, né, de sensações, sentimentos quando você recebe um diagnóstico desse. E a gente entende também o quanto é difícil o tratamento em si, né, para você passar sozinho, não só para o paciente, mas para a sua família que vai acompanhar. Você deixar sair do seu meio de trabalho muitas vezes, deixar a sua atividade diária, a sua vida, né, os seus compromissos e se recluir para fazer uma etapa que é um tratamento. Falando um pouquinho em relação a tratamento, o que a gente tem hoje? O câncer, ele evoluiu muito nos últimos anos em termos de tratamento, né, doutora? Sim, hoje a gente observa que o tratamento, a gente tem muita terapia que a gente chama alvo dirigida, né, que são diferentes dos quimioterápicos, que eles tratam de uma forma geral tipos semelhantes de tumores, que na realidade são semelhantes na localização, no subtipo, mas tem características muito individuais cada uma. E hoje, através, né, de vários avanços que a gente tem para conhecer melhor esses tumores, algumas dessas mutações que eu falei antes, que são mutações adquiridas, né, elas podem ser detectadas nos tumores e hoje a gente já tem drogas desenvolvidas especificamente para atuar nessas mutações. A gente tem várias drogas que a gente chama, né, de drogas-alvo, que hoje elas têm menos efeito colateral, né, e podem atuar de uma forma mais seletiva, né, que é dirigida especificamente para aquela alteração daquele paciente. Além dessas drogas-alvo dirigidas, a gente tem o avanço da imunoterapia, que é uma forma de tratamento onde a gente vai estimular, né, o próprio sistema imunológico do indivíduo a se proteger e a destruir aquela célula cancerosa, né? A gente tem inibidores de angiogênese, que são inibidores que vão impedir a formação de novos vasos que nutrem aquele tumor. Então, a gente tem um arsenal hoje muito grande. Para você ter uma ideia você consegue, às vezes, tratar um câncer de pulmão com um comprimido. Não é um comprimido simples, que não vai levar efeito colateral, mas não é mais uma quimioterapia injetável. Né? É algo que vai atuar diretamente numa mutação encontrada, por exemplo. Então, acho que a gente só tem ganho e avanços cada vez mais dentro da terapia. Falando um pouquinho sobre a oncogenética, doutora, é uma evolução também, né? A oncogenética, ela se aplica muito, né, àqueles tumores hereditários, né, que, como eu falei no início, respondem por cerca de 10%, são pacientes que têm vários casos na família ou pacientes muito jovens
cujo câncer não é para aparecer naquela faixa etária. Né? E hoje a gente já consegue mapear algumas famílias que têm alterações genéticas que são herdadas e daí já também poder oferecer, né, alguns tratamentos, né, que vão diminuir o risco. Né? Oferecer um rastreamento de forma mais individual para esses pacientes que têm a mutação herdada e oferecer também algumas cirurgias que são redutoras de risco. Então, acho que também é um outro avanço que se alia junto à terapêutica, que também vem avançando com o tempo e, assim, em progressão, eu diria, geométrica. Com certeza. Inclusive, vamos aproveitar para mostrar uma cartela aí que tem dados que foram divulgados recentemente pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que avaliou 36 tipos de câncer em 185 países. Ele constata que 1 em cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres terão câncer em algum momento de suas vidas. O relatório diz que o aumento da incidência de câncer se deve a diversos fatores, incluindo o crescimento e o envelhecimento da população. Outra provável causa é a relação do câncer com o desenvolvimento dos países, uma vez que tem caído o número de casos de câncer decorrentes da pobreza e aumentando os casos de câncer relacionados à vida moderna e industrializada. Os 3 tipos de câncer mais comuns em 2018 são de pulmão, mama e o colo retal, que afetam o intestino grosso. Por que esses tipos são os mais frequentes, hein, doutora? Eu acho que, assim, como eu te falei, está relacionado, né, à exposição aos fatores de risco. Quando a gente fala que pulmão é um dos cânceres mais efetivos e o que vem mais crescendo, a gente tem uma população, eu tenho um grande percentual dos tipos de câncer de pulmão dependente do uso do tabaco. Né? Então, o cigarro, ele tem mais de 1000 carcinógenos, então a gente tem que estimular essa prática de diminuir o uso do cigarro, né? Mas a gente vê que em países industrializados, com mais estresse, com um maior ritmo de trabalho, a gente vê que as pessoas consomem mais cigarro, né? Consomem mais bebida alcoólica, né? Fumam mais. Então, são pessoas que utilizam alimentos industrializados na sua grande maioria. Né? São alimentos enlatados, que têm um alto poder carcinógeno, utilizam muito a carne vermelha, alimentos gordurosos. Então, tudo isso são fatores de risco que vão se somando, né, à vida sedentária, já que você também, a sua vida é muito corrida, você não tem tempo de praticar atividade física mínima necessária. Então, tudo isso são coisas que alteram o metabolismo do seu organismo e lhe deixam mais propícios a desenvolver o câncer. Bom, e nós vamos aproveitar para ver um banner agora, divulgado pelo INCA, com o tema da campanha desse ano. O slogan "Eu sou e eu vou" é um apelo ao compromisso pessoal e que se traduz no poder que uma ação individual tomada no presente tende a impactar o futuro. Isso que a gente estava falando aqui, né, doutora? Essas mudanças de hábitos que são importantes. Vamos aproveitar para finalizar a entrevista para deixar essas dicas para os nossos telespectadores, né? Mudanças de hábitos precisam ser mudadas, né? Você tem que reconhecer, né, aquilo que você está fazendo que pode prejudicar a tua saúde, né? E tentar colocar, por exemplo, a atividade física, a gente sempre diz, eu não tenho tempo, eu não consigo, mas a gente precisa reservar pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, um mínimo de 30 minutos diários de atividade aeróbica, né? A gente precisa reservar, porque ela entra na diminuição de risco de vários tipos de tumores, né? A gente tem que se expor menos a produtos industrializados, se a gente puder utilizar, né, produtos naturais, produtos orgânicos, colhidos, né? Tem que voltar um pouco, né? Na época que a gente colhia, né, esses produtos, que a gente consumia aqueles produtos que a gente colhia. A gente não sabe hoje como que essa cadeia, o que é que se processa durante toda essa cadeia até o alimento chegar na nossa mesa. Então, a gente acaba consumindo, mesmo achando que está consumindo alimentos saudáveis, às vezes alimentos que estão contaminados, com pesticidas, né? Com produtos que vão realmente poder ajudar aí a ser mais um fator para produzir o câncer. Com certeza. Em homenagem ao Dia Mundial do Câncer, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a doutora Cristiane Napoleão e mandar um abraço a todos que fazem a Oncoclínica, né, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. E eu também agradeço muito. Sou muito feliz de ter essa parceria com vocês e de me fazer presente na história e na vida da Oncoclínica. Essa clínica que eu tenho um carinho muito especial e a gente sabe que o trabalho lá é um trabalho de equipe, né, doutora? Sim. Isso faz a diferença. Já são quantos anos?
São 16. O tempo passa rápido, 16 anos trabalhando, tentando melhorar a qualidade de todos aqueles que precisam, né, dos nossos tratamentos. E é isso, gente. Vamos nos cuidar mais, vamos prevenir, porque prevenir é sempre a melhor solução, né, doutora Cristiane? Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado especial, direto aqui do espaço da Eviva Teresina, para você.